É com grande alegria que a gente volta todos os dias, né? Principalmente aos domingos, para esta casa, para ouvir os palestrantes que estudam realmente o Espiritismo, estudam em profundidade. E como uma trabalhadora ainda muito preguiçosa, eu sempre peço, quando eles me pedem para fazer a palestra, eu sempre digo, não sou palestrante, eu sou professora. E eu sou uma espírita muito preguiçosa, porque apesar dos meus avós, né, já serem espíritas, meus pais, meus tios, né, eu não sou uma profunda estudiosa do espiritismo, porque nessa vida eu optei por lecionar, por dar aula, por educar, então eu acho que na próxima eu vou estar melhor. Então eu não sou palestrante, eu agradeço a presença de todos, e eu sempre peço, olha, me coloque perto do Natal, perto do Ano Novo, que vem pouca gente, pelo menos são menos pessoas a ficarem decepcionadas com a palestra. O tema que eu escolhi foi o luto na visão espírita. Mas essa palestra não é minha. Essa palestra eu tirei da Web Rádio Fraternidade, uma palestra que foi apresentada por Jorge Elahat. Guardem esse nome e pesquisem sempre. A palestra está lá bem melhor do que aquela que eu vou apresentar aqui. Mas eu fiz praticamente uma transcrição daquela palestra, porque ela me confortou, ela me consolou, ela me esclareceu. Então, ele pronunciou essa palestra em 17 de dezembro de 2016. Então, já tem aí quase 9 anos, né? Então, não é uma palestra nova, mas a mensagem é muito edificante, é muito atual. A palavra luto vem do latim luctus, significando dor, mágoa. A dor nós sabemos o que é. A mágoa vem de mácula, vem de mancha. A mágoa é aquilo que fica, aquilo que perdura. Entre todas as provações pela qual temos que passar nesta existência terrena, nenhuma pode se comparar à perda dos nossos entes queridos. Um filho, a mãe, o pai, o companheiro, a companheira, um familiar, um amigo muito próximo. Os espíritos que estão no lado de lá da vida deste planeta, que conhecem melhor do que nós sobre a imortalidade da alma, nos trazem informações sobre a experiência, a brevidade da vida, nos vêm consolar, afirmando que a morte não é o fim de todas as coisas, que a vida prossegue sempre. Os espíritos que nos trazem tantas informações sobre a esperança, sobre a vida após a morte, sobre a transitoriedade da existência, considerando que a morte seja apenas um fenômeno dentro dela. Exatamente eles nos afirmam que dentre todas as provações que a Terra pode conferir aos homens, nenhuma delas pode se comparar à prova da perda dos entes queridos. É talvez o drama mais amargo que vamos enfrentar, a prova mais difícil de superar. Ao mesmo tempo, esses espíritos estendem suas mãos em direção às nossas, para nos trazer informações por entre as nossas lágrimas e a nossa tristeza, a fim de nos instruir sobre a capacidade de suplantar o momento que vivemos. O que o Espiritismo tem a dizer sobre o luto? Jorge Elahat trata de 4 lições que os espíritos nos trazem sobre essa dor, essa mágoa. A primeira lição é o direito de chorar a perda daqueles que se foram. Seria injusto e desumano esperar que nós,
que temos a compreensão de que a vida continua e de que a morte não existe, não tivéssemos o direito de chorar a ausência dos entes queridos, que já não estão mais fisicamente ao nosso lado. Se um filho viaja, um companheiro se ausenta temporariamente, uma filha se casa e vai morar em local distante, quando falamos ao telefone com eles, até por meio de vídeos, nos permitimos chorar de saudade, de ter desejos de abraçá-los. Não nos é negado o direito sagrado de sentir saudades dos que nos anteciparam na viagem para a pátria espiritual. Todos nós temos o direito do nosso luto de nos entristecermos. Dentro desse mesmo pensamento, as obras espíritas nos afirmam que é lícito a nós espíritas o choro da saudade, o sentimento da falta daqueles que já não estão mais entre nós, mas não nos é lícito o choro da desesperança, o choro do desespero. Se nós queremos chorar a saudade, choremos a saudade daquele que partiu. Se nós queremos chorar a falta que sentimos, choremos, mas não façamos disso um hino perene de tristeza para as nossas existências. E vivamos o nosso luto, que mergulhemos na tristeza que nos acomete, mas saibamos sair de dentro dela. Não permitamos que a tristeza dos nossos corações contamine todos os nossos dias até o final de nossas existências. É certo que ninguém é insubstituível. É certo que quando alguém muito querido parte, os nossos corações não conseguem muitas vezes encontrar a complementação do afeto que nos fica faltando. Mas da mesma forma, é preciso lembrar que os outros que estão ao nosso redor, ainda que não complementem o espaço deixado por aquele que foi, eles também precisam de amor, eles também precisam de nós, e não nos seria justo abandonar aqueles que ficaram, como se os nossos corações tivessem perdido a capacidade de amar. Os nossos entes queridos ainda sonham com o nosso restabelecimento emocional, sonham com o nosso retorno ao equilíbrio das nossas atividades, para que a gente volte à nossa rotina, que a gente retome as nossas existências e que nós reconstruamos caminhos novos, façamos novos destinos nas nossas vidas, sem abandonarmos efetivamente toda a nossa história que temos para o futuro. Deus, quando nos oportuniza determinadas experiências na Terra, não tem por objetivo o nosso sofrimento. Deus nos quer ver sorrindo, né? Há uma música espírita que diz: mesmo que o mundo te faça chorar, Deus quer nos ver sorrindo. O objetivo de Deus não é promover em nós a dor, que é muitas vezes a tristeza que nós temos. Quando um filho parte, por mais jovem que seja, às vezes até no parto, né? Você espera 9 meses um filho e no parto acontece um acidente e você perde aquele filho volta para a espiritualidade maior. E aí a gente pergunta, né? Meu Deus, por que meu filho? Por que esse ente querido? Por que essa criança que está com 5 anos? Por que este jovem que tem 18 anos? E assim nós vamos perguntando na dúvida. Mas é fundamental que nós não percamos de vista que Deus não tem por propósito o sofrimento humano. Diante de tantos questionamentos em nosso socorro, a doutrina espírita comparece nos informando que esses companheiros que estiveram conosco por um pouco de tempo que seja, vieram para as nossas vidas trazendo tanta alegria e que quando partem deixam tantas saudades. Não vieram efetivamente para nos produzir dor, mas vieram para nos acalentar por um tempo.
Mas em vez de agradecermos a Deus pelo tempo que o tivemos conosco, nós lamentamos a sua partida, quando deveríamos voltar o nosso olhar para indagar a nós mesmos, para mergulhar dentro de nós próprios e dizermos: meu Deus, muito obrigada pelo tempo que o Senhor nos deu de conviver com Ele ou com ela, pelas alegrias que vivemos juntos. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de ter o meu lar em festa, de poder partilhar a minha vida com tanta alegria com a presença daqueles que o Senhor nos conferiu. Às vezes, esquecemos que os seres que amamos nos são dados por empréstimo, que não nos pertencem e que em certo momento é possível que eles tenham que retornar antes de nós. Não nos programamos para que isso aconteça, mas pode acontecer conosco e nós precisamos estar preparados para determinadas experiências amargas. E aí indagamos: Senhor, qual o sentido de tudo isso? Qual a razão? Diz a doutrina espírita que muitos espíritos não vieram realmente para ter uma existência longa, que não vieram para permanecer conosco por muito tempo. Mas eu não posso dizer isso. Meu companheiro ficou comigo 63 anos. Não posso ser egoísta, né? Porque quantos pais, quantas mães, né, perderam seus filhos, às vezes com 13, 14, 15 anos, né? E tinham tudo pela frente. E nós, na nossa condição de humanos, perguntamos por que ficaram tão pouco tempo. Porque vieram só para nos trazer tristeza? Não. Vieram para deixar conosco a percepção de que o amor existe e que nós somos capazes de amar. Quantas vidas amargas encontraram a plenitude do amor nos filhos que estiveram com eles, ainda que por pouco tempo. São espíritos, no dizer da doutrina espírita, que muito pouco têm a fazer na Terra. Não necessitam tanto das experiências que nós temos neste planeta. E por isso passam pouco tempo e já retornam para o mundo espiritual. Mas nós outros, que carecemos de mais experiências, permanecemos por mais tempo, com mais tempo para domar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso interesse pessoal nas coisas. O mais significativo de tudo isso é que os nossos amados, ao partirem antes de nós, não deixaram de existir. Eles permanecem do lado de lá da existência e do lado de lá mantêm contato conosco, maior ou menor, a depender da nossa capacidade de sintonia com eles. Quando nos desesperamos, quando nos afligimos e quando perdemos o equilíbrio, seja na blasfêmia, no desespero da saudade, no amargor diante do futuro da vida, ou quando mergulhamos na depressão, fruto da perda, nós, além de dificultarmos a sintonia, nós os perturbamos do lado de lá. Os espíritos, quando atravessam para o lado de lá da vida, permanecem com vínculos ligando as pessoas que os amam. O amor é muito mais forte do que a morte. Eu vou repetir. O amor é muito mais forte do que a morte. E a morte não tem o poder de desconectar os corações que se amam. Nós continuamos vinculados, os nossos sentimentos atravessam o espaço e chegam até aqueles que amamos. Porém, quando nós nos desesperamos, quando enlouquecemos na nossa tristeza, esse sentimento de tristeza profunda também os atinge e os perturba, porque se sentem culpados, se sentem feridos. Mesmo aqueles que partiram muito jovens, nós dizemos assim: meu filho tinha apenas 4 meses, meu filho tinha dias, meu filho não sabe o que aconteceu, não tem noção do que se deu. O Espiritismo nos ensina, todavia, que nenhum de nós é uma alma nova. Todos nós somos almas antigas e já vivemos diversas experiências.
Nossos filhos podem ter partido muito jovens, em corpos ainda bebês, mas a alma que habita é uma alma antiga. E quando essas almas retornam ao mundo espiritual, no intervalo de tempo muito curto, elas têm a tendência de rapidamente retornar à condição de adultos, porque adultos são. E daí, os espíritos contam que por esse motivo é que mesmo sendo bebês, mesmo sendo crianças muito pequenas em idade, são capazes de registrar os nossos sentimentos, são capazes de perceber o que se passa conosco. E muitos deles vêm nos visitar em sonhos, aparecem para contar como estão, vêm trazer esperanças para cada um de nós, estabelecer nas nossas almas a serenidade dentro da nossa dificuldade, para que a perda física dos entes queridos não destrua aquilo de mais maravilhoso que nós temos, que é a proteção de Deus. A segunda lição que o Espiritismo nos traz sobre o luto é: não convertamos as nossas casas em museus. Não convertamos as nossas casas em museus. Nós sabemos o quanto é duro, como é ruim voltar para casa e ver o mesmo quarto com as coisas colocadas sobre a bancada, as roupas no guarda-roupa, os remédios espalhados pelo quarto. É muito amargo. Mas isso não pode fazer com que nós queiramos converter as nossas casas em museus, em mausoléus. Alguns de nós, muitas vezes, trancamos a porta do quarto e deixamos as coisas como ali eles deixaram. Os objetos na mesma posição, sem mudarmos nada de lugar. Não é necessário que seja assim. Não é necessário que transformemos as nossas vidas como se ali se tornasse um sacrário, um local de idolatria, onde muitas vezes, quando a saudade é demais, abrimos a porta, nos trancamos, pegamos as roupas, nos abraçamos para relembrar e chorar. Não é necessário que as coisas sejam assim. Também não é necessário que abandonemos tudo aquilo que os nossos filhos, nossos pais, nossos entes queridos tinham. Não é preciso que abandonemos todas as lembranças que tivemos, que tiremos todas aquelas recordações. Podemos encontrar uma situação de meio termo. Podemos guardar parte das coisas que eram mais significativas para que essa lembrança permaneça. As fotos, os objetos pessoais, que tinham mais valor emotivo, emocional. Mas não é necessário guardar todas as coisas. Não é preciso que todas elas fiquem, até para o nosso benefício. Não devemos fazer isso conosco, porque vai nos fazer mal. Não vai fazer bem algum ao companheiro que partiu, mas vai fazer muito mal a nós mesmos. Para que a gente vai sofrer? Para que vamos nos condenar a um sofrimento desnecessário? Orientam as obras espíritas que nós façamos o espaço de recordação, que nós tenhamos as coisas que foram mais valiosas, mais próximas daquele que já foi. Mas não precisamos guardar tudo. As coisas que eram dele ou dela podem ser distribuídas e algum de nós pode pensar: não posso dar aquilo que era do meu filho, do meu companheiro, da minha companheira. Pode, podemos sim. Os nossos filhos, os nossos entes queridos não vão ficar incomodados se os objetos pessoais que eram deles forem doados para quem precisa. Nós podemos fazer isso. Só que essa doação não pode ser de forma impositiva, com sofrimento, com dor, com sentimento de perda. Nós precisamos primeiro fazer o trabalho interior de compreensão íntima de que não vale a pena guardar tanta coisa. E eu me lembro quando meu tio faleceu há 30 anos, ele tinha um problema mental, mas estando no hospital, ele já não estava muito consciente, mas ele me pediu, eu estava ao lado dele, ele me pediu
estendendo a mão como se ele tivesse uma chave na mão, ele me pediu: Wanda, fecha a porta do meu quarto, não deixa ninguém entrar. Então aí eu fingi que peguei aquela chave, né, que não existia. Falei: tio, pode deixar. Eu só vou abrir aquele quarto quando o senhor permitir. E aí ele desencarnou e nós combinamos lá em casa deixarmos uma semana, alguns dias. E aí, quando fomos ver o que havia lá dentro, porque ele tinha manias, né, de guardando coisas, aí guardava comida, guardava papéis, documentos, fotografias, tudo amontoado, né? Nós pedimos para ele, fizemos uma oração, lemos o Evangelho e pedimos para ele permissão para entrar no quarto dele. Então é esse respeito que nós temos que ter com aquele que partiu, porque eles estão do nosso lado, eles estão sentindo o que nós sentimos. Ainda estão numa fase de estar ainda presos às coisas da matéria, de alguma forma, né? Uns mais, outros menos. Então, essa doação não pode ser impositiva, com sofrimento, com dor, com sentimento de perda. Nós precisamos fazer o trabalho interior, né? De compreensão íntima de que não vale a pena guardar tanta coisa. A perda dos entes queridos são feridas que demoram, mas elas vão cicatrizar. Há períodos que elas ficam mais inflamadas, períodos de datas, né? Natal, 1º de ano, aniversário de casamento, são as datas mais representativas que trazem mais lembranças. Nós temos a tendência de relembrar mais, sentir mais a ausência desses companheiros, mas nós não podemos fazer com que toda a nossa vida se converta num processo de lembrança de tudo, na expectativa de assim justificar o nosso amor por aquele que foi. Não será com um quarto intacto que iremos dizer para nós mesmos que estamos realmente guardando a memória dos nossos amores. Os espíritos nos dizem que do lado de lá da existência, os espíritos se alegram com o nosso processo de melhoria. Eles não querem que permaneçamos nesse estado de consciência o resto das nossas vidas. E quando fazemos movimentos para a retomada de nossas existências, isso faz muito bem a eles, mas faz muito bem a nós também. Se nós queremos que eles estejam bem, movamos o nosso coração na direção da normalidade, para que eles, do lado de lá, também melhorem, também se reconfortem diante dessa capacidade nossa de mostrar o nosso dom de resiliência. Que façamos um esforço para nos desembaraçarmos de tudo que pode nos impedir de caminhar para a retomada da rotina e do trabalho no bem que nós precisamos fazer. A terceira lição, indagar. Meu Deus, para quê? Essa terceira lição, quando recebemos o golpe da perda, choramos, lamentamos tanto a perda que nós nos esquecemos de perguntar: meu Deus, para que o Senhor fez isso comigo? Mas nós perguntamos: por que o Senhor fez isso comigo? Quando perguntamos por quê, estamos querendo saber as causas. As causas existem, mas talvez nesta existência não venhamos a saber. Mas quando desencarnarmos, certamente iremos ter notícia do porquê isso aconteceu. Vamos entender a razão da partida antecipada dos nossos entes queridos. Vamos descobrir a razão pela qual Deus nos colocou esta experiência difícil. Então, quando estamos nesse processo, vamos indagar: Senhor, para que fez isso? O que o Senhor quer de mim com isso? Há muitas pessoas que, pela falta de resiliência, não conseguiram retomar a normalidade e continuam num processo mais do que demorado de décadas e décadas de depressão e de tristeza da dificuldade da retomada da vida. Mas existem outros que, a partir do processo de resiliência, redefinem suas existências e apontam novos rumos para o objetivo de suas vidas.
Esta é a terceira das lições que a doutrina espírita apresenta. Que contribuição posso dar ao mundo com aquilo que aconteceu comigo? Muitas mães, por exemplo, que perdem seus filhos nos hospitais, consumidos por doenças degenerativas difíceis, após a perda dos seus filhos, se convertem em cuidadoras dos outros, estendendo socorro nos hospitais, levando lenitivo às outras mães, sustentando emocionalmente aqueles que mais padecem. Outras montam grupos de socorro para acolhimento das mães que perderam seus filhos, procuram um objetivo maior, a vida, para preencher as suas existências na expectativa de darem rumo novo para as suas vidas. Quando os nossos entes queridos partem e nós abraçamos suas causas, nos comprometemos com seus ideais, damos prosseguimento às suas ideias e distendemos os seus sonhos. Estamos promovendo com isso as transformações que a nossa condição humana precisa. Na questão 936 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: como as dores inconsoláveis dos que ficam na terra afetam os espíritos que partiram? E o Espírito da Verdade responde: o espírito é sensível à lembrança e às lamentações que amou, mas uma dor incessante e desarrazoada o afeta penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com que os deixou. Estando o espírito mais feliz do que na terra, lamentar que tenha deixado essa vida é lamentar que ele tenha sido feliz. E o Jorge Elahart dá um exemplo que eu achei interessante. Dois amigos estão presos na mesma cadeia. Ambos devem ter um dia a liberdade, mas um deles a obtém primeiro. Seria caridoso que aquele que continua preso se entristecesse por ter o seu amigo se libertado antes? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição ao querer que o outro partilhasse por mais tempo do seu cativeiro e dos seus sofrimentos? O mesmo acontece entre dois seres que se amam na terra. O que parte primeiro foi o primeiro a se libertar e devemos felicitá-lo por isso, esperando com paciência o momento em que também nos libertaremos. A quarta lição que o Espiritismo nos dá sobre o luto: a busca do consolo na doutrina espírita. A quarta lição que os Espíritos nos deixam é sobre a busca do consolo. Existem muitos que procuram a doutrina espírita por ela se apresentar como a doutrina consoladora prometida por Jesus. Quando isso é dito, a pessoa busca uma casa espírita. Eu quero me consolar, eu vou lá, vou assistir uma palestra. Ele não é espírita, né? Então ele procura porque ele quer esse consolo. Aí quando essa pessoa sai e diz: não encontrei o consolo. Talvez seja porque não recebi o passe. Então vai de novo, assiste a palestra, recebe o passe. Sai dali e pensa: não me consolaram. Acho que é porque não estudei as obras básicas. Lê os livros espíritas, volta ao centro, assiste a palestra, recebe o passe, toma água fluidificada, lê as obras básicas e vê que não encontrou o consolo que buscava. Bom, se não me consolei, deve ser porque não faço evangelho no lar. Daí faz o evangelho no lar, volta ao centro, assiste a palestra, recebe o passe, toma água fluidificada, lê as obras espíritas, faz o evangelho no lar, mas ainda não obteve o desejado, tão desejado consolo. E aí o Jorge Elahart pergunta: onde está o consolo da doutrina espírita? Onde está o consolo? Como diz Emmanuel, no capítulo 11 da obra Caminho, Verdade e Vida, o consolo não é um pedaço de pão que você oferece a uma pessoa. O consolo é um processo interno, no qual a pessoa se move de onde ela está para outro local. Emmanuel faz uma comparação
dizendo que o sofrimento humano é como se fosse uma caverna escura, e nós estamos lá no fundo dessa caverna. Lá no fundo dela, quando estamos lá, a luz está lá fora. E nós dizemos assim: ah, eu quero me consolar, eu quero pegar aquele sol do consolo que está lá. Mas continuamos dentro da caverna. O consolo só vai acontecer quando nos movermos, quando nos mexermos na direção da luz que está lá. A luz não entra na caverna para levar consolo para os que estão lá. É preciso se mover para receber o consolo. O consolo da doutrina espírita está atrelado a uma transformação moral. Então, quando eu me movo na intimidade, quando eu digo, não, eu vou sair de onde estou para mudar essa situação. Eu vou parar de reclamar para fazer outra coisa. Quando eu faço isso, aí sim, eu movi o meu coração e eu me transformei. Aí eu me torno apto a receber o conforto que a doutrina espírita tem para oferecer. Porque o consolo que a doutrina espírita tem para nos oferecer é decorrente de uma mudança de postura. Não é um consolo automático. Eu li e me consolei. Não. Eu preciso mover o meu coração. Eu preciso alterar o meu estado de sentimento para que eu me sinta consolado. Eu preciso me dispor, me predispor a fazer o trabalho de busca de uma nova forma de interpretar a vida para que eu possa realmente exercer o meu papel entre as criaturas. Observemos que os evangelhos, e nenhum deles termina com a crucificação de Jesus. Nenhum dos evangelhos, o término daquele capítulo termina com a crucificação, com a morte, com aquela noite escura, aquela tarde escura. Mas termina num jardim, a ressurreição do Cristo, numa manhã radiosa, em que o Cristo, após a morte, aparece para Maria de Magdala, para que ela levasse a notícia de que a morte não tinha o condão de separar os que se amam. É nesse espírito que a doutrina espírita nos convoca para que, apesar de todas as nossas dores, apesar de todas as nossas tristezas, nos fortaleçamos nesse propósito de perceber a extensão da vida, porque mais forte do que a perda de um filho, de uma mãe, um pai, um companheiro, companheira, é mesmo a certeza de que eles prosseguem vivos e junto de nós, ao nosso lado. Nós não os perdemos para sempre. Na verdade, apenas transitaram a fronteira da morte e do lado de lá permanecem vivos, estão conosco, nos acolhem nos momentos de tristeza, choram conosco as nossas tristezas, se alegram com as nossas alegrias e participam de maneira bem intensa do nosso dia a dia. E assim, sofrer a perda de quem nos é especial é humanamente entendível, diz Kardec na resposta à questão 934. Agora, eu pergunto a vocês, por que falar de luto às vésperas de um ano novo? Porque a morte física representa o fim de um ciclo, o fim de um ano, o fim de uma etapa. Mas, no outro dia, nós já temos o renascer de um novo ano, o renascer de uma nova vida, nós vamos estar mais fortes, mais preparados, nós vamos estar muito mais conscientes de que a vida no planeta é muito breve, a vida aqui é muito fugaz e que nós temos que aproveitar o convívio das pessoas que estão ao nosso lado, como aquela música, Abraça seus filhos, seus pais quando eles estão aqui, Diga para as pessoas do lado, da família, no trabalho, o quanto vocês as amam. Isso é que marca a nossa vida,
o amor que nos une, o amor que transpõe as portas da morte física. E eu gostaria de ler aqui o último trecho da carta que meu pai, depois de 1 ano e meio de desencarnado, ele transmitiu por meio do Chico Xavier para minha mãe. Meu pai tinha 62 anos, como muitos já sabem, já comentei aqui, e ele foi assassinado por 3 rapazes, né? Meu pai era chofer de praça, hoje é taxista, né? Ele era chofer de praça. E pela vulnerabilidade deles, eles passaram, né? Os rapazes passaram o dia inteiro observando e viram que ele era o mais fraco e contrataram uma viagem e mataram no meio de uma plantação de soja em Campo Mourão. Minha mãe ficou, claro, inconsolável, e todos nós, né? E a gente perguntava por quê, né? Por quê? E, felizmente, nós tivemos essa graça de receber essa carta do meu pai pelas mãos do Chico Xavier. E aí ele termina a carta, depois de relatar toda a morte, né? Todo o fenômeno ali do desencarne, os primeiros socorros que ele recebeu, as visitas que ele fazia à nossa casa, ele termina assim: o dia de ontem já passou. Hoje está saindo de foco. Amanhã será outro dia. E depois, muito depois, para nós, que desejamos a você, Titinha, uma existência longa junto de todos os nossos, será o reencontro, a vida sem separação. Não preciso dizer até logo, porque pelo pensamento estamos e continuaremos sempre juntos. Para você, esposa e companheira querida, o coração e a vida do esposo, sempre seu velho, seu companheiro reconhecido, João Reis de Andrade. Então, essa mensagem que eu gostaria de deixar, né? Agradeço aí a paciência de vocês, e para mim foi uma forma de poder reviver, né, essa experiência e também aprender mais de como nos comportarmos perante aqueles que já partiram antes de nós, de forma que nós possamos, em todo momento, ser gratos a Deus pela presença desses entes que estiveram conosco, por pouco tempo ou por muito tempo. Que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações e que nós sejamos merecedores de que Jesus entre em nossa casa e em nossos corações. Agora e sempre.